Caríssimos, uma feliz Páscoa ainda. Nós estamos na oitava de Páscoa e depois de nós termos percorrido aquela que é a festa mais importante do ano litúrgico, com o seu ciclo, nós entramos agora no segundo ciclo, que não é tão importante e corposo como o ciclo principal da Páscoa, mas que é o segundo ciclo que é mais importante no ano litúrgico. Na verdade, o segundo e o último, que nós temos dois ciclos, o ciclo na ordem cronológica, o ciclo de Natal e o ciclo de Páscoa. Na ordem cronológica da vivência do ano litúrgico, não na ordem cronológica do nascimento, porque isso nós já vimos que a Páscoa que era o primeiro nascimento do ano litúrgico. Então, o ciclo do Natal, nós vamos ter duas dimensões, uma dimensão histórica e uma dimensão litúrgico-pastoral, mas em relação à dimensão histórica, nós temos aqui um pequeno problema, porque a parte mais antiga deste ciclo é o Natal, e propriamente a festa do Natal. Mas vamos começar pela parte do Advento, somente porque no ano litúrgico o Advento precede o Natal. O Advento surgiu no ano litúrgico da Gália e da Espanha. A Gália é aquilo que hoje é a França. França, um parêntese, é que França e Alemanha, elas vão ser muito determinantes para a história da liturgia, porque há um momento, Carlos Magno, para unificar o seu império, veja que intuição genial deste Carlos Magno. Ele percebeu que os cristãos no seu reino, eles celebravam com ritos diversos. Então, o que ele escolhe para unificar o seu reino? Unificar o rito. Então, ele pede ao Papa para enviar para ele, o Papa Adriano, para enviar para ele o rito da Igreja de Roma, para que ele pudesse impor um único rito em todo o seu reino. E assim ele unifica. Agora, isso tem, na tese de doutorado, um parêntese eu faço sobre isso, pensando na nossa realidade de Brasil. Pessoalmente, crendo muito na força ritual para unificar um povo, eu tenho sempre pensado que as divisões que são sempre mais acirradas no Brasil, ela também tem um componente de um problema ritual. Eu já estou vendo assim que, às vezes, quando se reúnem famílias, que praticamente todos são cristãos, de igrejas diferentes, então também de realidade ritual diferente. No mundo pentecostal, por exemplo, a dimensão ritual não tem nenhuma importância. E essas famílias se reúnem hoje, mas não têm mais a capacidade de rezar juntos. Todos cristãos, e não rezam mais nenhum momento juntos, por exemplo, a bênção dos alimentos, que é comum, mas que não se faz para não ferir as sensibilidades religiosas. Então, a sociedade vai perdendo assim o seu ponto de aglutinação, e que isso Carlos Magno percebe, mas também é a questão sobre a qual a antropologia moderna vai se debruçar, que vai se aperceber que o rito religioso é o elemento aglutinador da sociedade e o formador da cultura. Então, somente uma curiosidade sobre esse momento da Gália e da Germânia. Depois, o que vai acontecer? Quando o rito romano ele se enfraquece como prática referencial, ou seja, não tinha um rito original de referência em Roma, aí então o que Roma faz? Pede para a Gália e a Germânia mandar de volta o seu rito para Roma. Mas é uma doce ilusão, porque os ritos litúrgicos, os rituais, que são os livros, eles são chamados livros vivos, que eles vão se mudando. Então, veja quantas reformas do livro litúrgico nós fizemos nesse tempo. Então, eles vão se mudando. Quando você envia
um livro ritual. Pensa no missal romano, na diversidade dos povos. Ele parte de um livro comum da congregação para culto de vida, disciplina dos sacramentos, o missal que está sendo traduzido agora. Mas quando ele vai sendo celebrado, ele vai se transformando pela influência da cultura. Então, quando ele volta o rito romano, ele volta um rito que é mais, digamos, usando o nome das nações de hoje, francês e alemão, do que romano. E ali, então, se diz que vem a rigidez e a pobreza do rito romano, que se deve a essa passagem, a essa visitinha que ele fez ali na França e na Alemanha. Não é um tema pertinente à nossa reflexão neste ano, mas uma curiosidade, não mera, mas curiosidade. Durante o quarto século, então, surgiu na Gália e na Espanha. A festa da Epifania é precedida de 3 semanas de intensa atividade religiosa. Então, nós estamos falando do Advento. Então, comparando o Natal com a Páscoa, antes da Páscoa a Quaresma, então, precedida de 3 semanas de atividade religiosa. Somente muito mais tarde, algumas fontes galicânicas ou gálicas atestam um período de jejum que iniciava com a festa de São Martinho, dia 11 de novembro. São Martinho é um santo que é muito devotado nas igrejas antigas. Por exemplo, aonde eu estava, que era a Diocese de Pádua, diocese do século IV, tem muitas igrejas e muitas festas de São Martinho. 40ª Sancti Martini. Todavia, o término final de tal período de jejum não era o Natal, mas a mais antiga festa da Epifania. Vamos depois, quando estudarmos o Natal, entendermos essa relação Natal e Epifania. Segundo o modelo oriental, entre as festas de São Martinho e da Epifania, se contavam só os dias de jejum verdadeiros e próprios. E para que nessas 8 semanas, além dos domingos, se excluísse também os sábados, como nós falávamos já na antiga Quaresma, o sábado que não era um dia de jejum, nos quais no Ocidente não se jejuava. Então, entre os dias 11 de novembro e os dias 6 de janeiro, resultavam 40 dias. É interessante quando você começa a ver as práticas rituais, litúrgicas, penitenciais, das tradições antigas do cristianismo, que eles fazem algumas coisas que nem sabem por que fazem, mas que têm uma relação com alguma questão antiga. Por exemplo, sempre me chamou a atenção o fato de os frades poloneses, aqueles que ficaram mais fiéis à prática polonesa, que prolongam o jejum da sexta-feira no sábado. Todo sábado continuam sem comer até chegar depois da vigília pascal. E isso nós já sabemos pelo capítulo anterior, que era o único sábado que se jejuava na antiguidade era o sábado antes do domingo de Páscoa. Então, se começa a ter um outro olho para com isso, porque você vê que tem um fundamento antigo e que nós, como somos uma cultura religiosa nova, sim, tem 500 anos, então nós somos mais fruto do Concílio de Trento como pastoral no Brasil, e o que vem depois de Trento, não estou falando sobre os tridentinos, estou falando que nós não temos uma tradição anterior ao Concílio de Trento. Pelo menos segundo as origens, a festa da Epifania era mais importante do que o Natal, sobretudo como cadência para o batismo, precedida de uma preparação de 40 dias. Também a pregação penitencial dos monges irlandeses, que anunciavam o retorno de Cristo, sobretudo como juiz escatológico, levou à criação do Advento, dedicado à espera daquele que retorna, como tempo de penitência e de jejum. Então, esses monges irlandeses, quando vocês estudarem o sacramento da reconciliação, se já não o fizeram, são aqueles que vão pegar a confissão e reformar a prática penitencial da igreja. Então, ali que nasce a prática da confissão auricular, e depois também a mudança fundamental é que antes a pessoa cumpria a penitência, depois recebia a absolvição, e eles mudam para
recebe-se a absolvição e depois se cumpre a penitência, e é onde nasce a chamada penitência tarifada, que era a possibilidade de pedir para celebrar uma missa, e dali também nasce a prática das missas feriais ou da quantidade de missa que se celebrava muitas, o sacerdote, para cumprir a penitência do penitente, de celebrar as missas que ele encomendava. Todavia, para a estruturação completa da 40ª, da Epifania, se contrapunha a rápida evolução da festa do Natal. Então, veja bem, que não acontece com a Páscoa, mas por que o Advento nunca se tornou robusto como a Quaresma? Por esse motivo, porque tinha a festa do Natal. Propriamente em Roma, uma 40ª antes da Epifania, que no meio do seu curso vinha interrompido por uma solenidade grandiosa, como o Natal, a qual talvez deveria seguir uma celebração sucessiva, não era mais uma verdadeira 40ª. Todavia, concluir a 40ª Sancti Martini com o dia 25 de dezembro comportava a perda do número completo de 40 dias de jejum. Ou seja, se ela ia até a Epifania, era interrompida pelo Natal. Se terminava no Natal, não chegava a ter 40 dias de jejum. O intervalo de tempo do jejum do Advento variava muito. E do início, que em 15 de novembro, podia antecipar-se até setembro. Então, se tornava pouquíssimos dias de jejum de penitência. O intervalo de tempo do jejum, que variava tanto, a liturgia correspondia amplamente àquela da Quaresma Pascal. No centro da atenção era a vinda de Cristo. Entretanto, a sua vinda na carne no contexto da festa de Natal, mas o seu retorno como juiz severo no final dos tempos, que exigia a penitência e a conversão. Então, como temática, no nascimento era sempre aquela mesma da Quaresma, porque era o chamado à conversão. As coisas andavam totalmente diversas em Roma. Então, nós temos aqui uma outra tradição, aquela romana, que vamos ver como se comportava em relação ao Natal, onde, por um período mais longo, não existiam, de fato, testemunhos relativos ao Advento. Em Roma, não se tinha notícia. Antes do Natal, era desenvolvida uma semana das 4 têmporas de dezembro, que, como conteúdo, não se distinguiam das outras 4 têmporas do ano. Essas têmporas, essas celebrações, são previstas ainda no Missal, que são celebrações relativas às estações do ano, aonde sobretudo, uma súplica ao Senhor pelo ritmo da agricultura e da pecuária. Então, essas têmporas que eram celebradas, elas não tinham, de fato, nenhuma ligação com o tempo litúrgico. Para Roma, o desenvolvimento do Advento é datável do VI século. Então, nós estamos aqui com uma celebração que é muito tarde em relação à Páscoa. A regra de São Bento, pensem vocês, não conhecem ainda o Advento. Ao final do século, remontam as homilias do Advento de São Gregório Magno. Enquanto para o território gálico, as festas atestam, antes de tudo, um caminho ascético e só muito mais tarde um caminho litúrgico. Então, mesmo em Roma, você vê que celebravam têmporas, então era um caminho ascético. Se ascético é devocional e não litúrgico. Logo, e muito cedo, no ambiente de Roma, há notícias relativas de uma celebração só litúrgica do Advento. Então, a dimensão litúrgica provém mais de Roma do que da Gália e da Espanha. O Advento romano oscilava entre 5 e 4 domingos. Isto, junto com a ausência do jejum, mostra que não existiu algum paralelismo com a Quaresma Pascal. Então, a duração diferente da Quaresma e a ausência de uma prática penitencial, junto com o nascimento das primeiras expressões de liturgia, faz ver que nós temos 2 tradições diferentes. E estejam atentos a isso, aquela tradição que é gálica, espanhola, um pouco também do Oriente vai ser, e aquela romana.
A mistura entre o advento romano e a quaresma gálica do advento foi produzida da recepção da liturgia romana no Reino Franco. Então, o que eu dizia de Carlos Magno. Sobre a influência germânica, tal forma mista retornou a Roma. Então, saiu de Roma, se encontrou com a prática gálica, para se tornar a estrutura normativa de toda a cristandade ocidental. Nas regiões do norte foram acolhidas os 4 domingos, ou, no início, até o século XI, 5 domingos de advento, como também o conjunto de textos da liturgia romana do advento. Mas, de um outro ponto de vista, o norte, com a sua concepção quaresmal do advento, permaneceu vencedor. Então, na liturgia, Roma teve força, mas na prática quaresmal de jejum, então, foi a prática gálica do norte que permaneceu. Isso vale para o jejum, mas também para a liturgia. O Glória da Missa é eliminado na virada do milênio, como também o Te Deum da manhã. Com o cânon das cores, a cor roxa ou preta dos paramentos é o que corresponde ao tempo do jejum. E a cor, até hoje, por exemplo, do advento é a cor da quaresma. Isso, porém, não deve impedir a constatação de como todos esses traços da liturgia do advento, assinalados pela penitência, permanecem, sobretudo, superficialmente. Ao longo do tempo, o jejum não se afirmou. Em profundidade, mesmo a liturgia do advento permaneceu muito diversa daquela da quaresma. O tom de fundo é dado pela espera, cheia de esperança, daquele que deveria vir. Assim, o desenvolvimento permaneceu na metade da estrada. O traço gálico mudou, em qualquer modo, somente o aspecto exterior da liturgia romana do advento. A reforma das rubricas de 1955, já falamos isso cada vez que nós falamos da reforma pascal, e do Codex Rubricarum de 1960, elevaram a classificação dos domingos do advento. Lembra daquilo que nós falávamos, simplex, duplex, triplex, elevou a classificação. Mas a reordenação verdadeira veio com o Vaticano II. O tempo do advento começa das primeiras vésperas do domingo, que cai em 30 de novembro, ou é vizinho mais próximo a esta data, e termina antes das primeiras vésperas do Natal. O tempo do advento tem uma dupla característica. É tempo de preparação para a solenidade do Natal, na qual se recorda a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, e, contemporaneamente, é o tempo no qual, através de tal memória, o Espírito é guiado à espera da segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Desses dois pontos de vista, o tempo de Advento é um tempo de espera devota e alegre. Então, a dimensão da tristeza da penitência não faz parte da mente do advento. Em algumas pessoas ainda isso permanece, mas é uma coisa que pastoralmente nós devemos rejeitar. O advento não é uma pequena quaresma. A mente de advento como quaresma, ela foi sendo superada na liturgia da igreja, e cada vez mais ela foi se diferenciando. Penso que ainda deveria ter reformas para diferenciá-la um pouco mais, mas esta assimilação é imprópria para a mente litúrgica da Igreja de hoje, e não só na reforma do Concílio Vaticano II, como vimos já anterior. Ambos os aspectos se seguem reciprocamente. Do primeiro domingo do Advento até 16 de dezembro, no centro da liturgia tem a vinda escatológica do Senhor, enquanto a féria de 14 a 24 de dezembro é ordenada a uma mais direta preparação ao Natal do Senhor. Essa féria é de 17 a 24. Tal segunda fase é característica nas vésperas do dia, bastante finas, que se iniciam com o O. Nós vamos voltar a esta descrição do advento com maior detalhe na parte pastoral. Aqui somente para aludir na dimensão histórica, mas sem maior profundidade. Mais na frente voltaremos a isso. Em 15 de novembro
dia sucessivo à festa do apóstolo Filipe. Segundo o calendário da Igreja Bizantina, de vez em quando nós damos alguma informação sobre a Igreja Bizantina, porque é a igreja irmã, sobretudo na dimensão litúrgica, que em 1054 se divide, mas nós temos dentro da nossa igreja, unida, obediente ao Papa, algumas comunidades cristãs que seguem o rito oriental bizantino. Se inicia o jejum de Natal, que, de acordo com os tempos mais antigos, é atestado pelo patriarca bizantino Nicéforo, como o jejum de São Filipe, e durava 40 dias até a Noite Santa. Além disso, falta todas as outras características do tempo do Advento. Tempo que se vê, sobretudo, no domingo dos progenitores do Senhor, que é celebrado entre 11 e 17 de dezembro e que recorda os santos progenitores de Cristo segundo a carne, como também os patriarcas do Antigo Testamento, que precederam a vida de Cristo. Constitui uma espécie de preparação durante o Advento para a festa do nascimento do Senhor. Tal domingo encontra um eco no Domingo dos Padres, o último domingo antes do Natal. Então, isso é um pouco sobre a situação do Advento. Depois nós vamos ver pastoralmente o porquê esse nome, o que nos chama de verdade esse tempo do Advento. Mas aqui falando um pouco sobre o seu nascimento. O nascimento que nós vemos o confluir de duas tradições. Uma tradição romana que é menos penitencial e mais litúrgica, uma tradição gálica que é mais penitencial e menos litúrgica, e que o Advento vai se perdendo nele toda a conotação penitencial que o assimilava à Quaresma para se tornar um tempo próprio, autóctone, e que nos prepara, então, para duas dimensões da vinda do Senhor. Para aquela escatológica, aquela que ele vai voltar, o Maranatá da igreja, e nos últimos dias do Advento, a preparação que é aquela histórica, então, que as grandes profecias que vão nos acompanhar. Na verdade, é um tempo, assim, belo, visivamente belo, mas no âmbito litúrgico, o tempo mais rico da igreja, como eucologia, é o tempo da Quaresma. Então, no Missal de Paulo VI, ou seja, todos os tempos litúrgicos eles são enriquecidos no Missal de Paulo VI, mas, sobretudo, a Quaresma ela é muito mais robusta e sólida. Basta ver que você tem um formulário de missa para cada dia da Quaresma, ou aquilo que eu mencionava, as bênçãos sobre o povo, que substitui a bênção final da missa, que tem uma para cada dia da Quaresma, exclusos os domingos. Natal e Epifania. Aqui entramos num tema que para mim é muito belo, porque se verá uma ligação na tese que é aquela que eu defendo no texto, que eu acho que é aquela que tem, vamos ver o porquê, que tem mais vigor sobre o nascimento dessas datas, mas que faz ver um aspecto interessante da tradição cristã, que é um tanto esquecido, mas vamos tentar revigorá-lo agora. Parece claro que o dia 25 de dezembro tem aparecido como festa cristã em Roma e no norte da África na metade do século IV. Então, aqui nós vamos colocar em questão uma convicção que é difusa. Provavelmente, se eu perguntar a vocês, pena que nós não estamos em sala de aula, por que celebramos Natal 25 de dezembro? A resposta que eu vou ouvir é aquela que em Roma se celebrava a festa do Sol Invicto, e os cristãos pegaram esta festa pagã e transformaram em uma festa cristã. E eu diria assim, alto lá. E mais na frente eu vou dizer, esqueçam esta tese, porque é uma furada. E vamos dizer o porquê. Então, parece claro, enquanto em outros lugares, no Oriente e no Ocidente, tal festividade era no dia 6 de janeiro, ou seja, a mesma festa da Natividade, nós temos duas datas diferentes, uma no Ocidente e uma no Oriente. 25 de dezembro no Ocidente, no Oriente, 6 de janeiro.
Parece também claro que, através do processo de intercâmbio, as duas datas, ao final, haviam sido difundidas até se tornarem prática em toda a igreja. O Ocidente, que celebrava 6 de janeiro, adotou 25 de dezembro, e o Ocidente, que celebrava 25 de dezembro, adotou também o 6 de janeiro, e se tornou observância geral em toda a igreja. Todavia, a razão da escolha das datas particulares não é assim óbvia. Então, cuidado com a obviedade, não é assim óbvia. Em relação à origem dessas festas, existem duas principais teorias. Então, agora, nós colocaremos-nos a apresentar as duas teorias. Aquela primeira, que é a hipótese de cálculo. Uma teoria, muitas vezes denominada de hipótese de cálculo, e pela primeira vez explicada por Louis Duquesne, atribuiu as festividades ao resultado da tentativa de calcular o dia exato do ano no qual Jesus tinha realmente nascido. Então, que era um esforço da comunidade. Esta tese é sustentada por Taylor. Eu agora que percebo que é invertido. As origens do ano litúrgico, Taylor, que eu cito muitas vezes. Então, ele que aprofunda a tese do Duquesne, e depois, sobre o confronto dessas duas teses, nós temos um interessantíssimo livro da Casa Editora Vaticana, uma publicidade que agora o diretor da Casa Editora Vaticana, o franciscano conventual, nomeado por Papa Francisco, um pequeno parêntese, As Origens do Culto Cristão, Fontes e Métodos para o Estudo da Liturgia dos Primeiros Séculos, que é esse livro de uma coleção muito respeitada da Leve, Livraria Editora Vaticana, que são fontes chamadas Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, que são fontes da liturgia. Então, daqui que eu pego esta discussão. Então, vamos lá. Sigamos passo por passo nessa tese que, para mim, é muito interessante. Então, a hipótese de cálculo, ela afirma que buscavam calcular o dia exato do nascimento de Jesus. Se pensou de poder obter esta data por dedução, partindo da data pressuposta da sua morte. Porque, para os primeiros cristãos, Jesus viveu nesta terra o número exato de anos. Então, o dia da sua morte na cruz, a Sexta-feira Santa, teria sido o mesmo dia da sua encarnação, não do nascimento. Isso seria 9 meses depois. Então, o dia da anunciação, o dia no qual o Verbo se fez carne. E, portanto, a data na qual morreu seria a mesma data da sua concepção. Assim, aqueles que consideravam, então agora vejamos, quando Jesus morre, naquele tempo ali, não depois, naquele tempo, tinham 3 calendários. Um calendário que era aquele do templo. Lembra que o templo não aceitava a moeda dos romanos dentro? Tinha uma casa de câmbio na porta, aquela discussão que Jesus tem com eles no Evangelho. Então, era assim, digamos, com caridade, que a hipocrisia cristalizada, que nós também, religiosos, nós, pessoas de igreja, temos que ter cuidado, porque toda a religião pode viver, se não for profunda na sua opção pelo Senhor, em uma hipocrisia. Não pensemos que nós somos isentos disso, não. Por isso a necessidade de voltar às fontes sempre, de refundar-se, porque era uma hipocrisia mudar a moeda que tinha a imagem do imperador. Lembra daquele discurso lá, da César o que é de César? Então você tinha que fazer um câmbio para a moeda do templo. Aí então você trocava e ali se entrava dentro do templo e podia comprar vaca, carneiro, o que você quisesse. Agora, também em relação ao calendário, não se aceitava o calendário do Império Romano, mas tinha um calendário próprio do templo e tinha o calendário comum das pessoas, 3 calendários.
Imagina, era uma maravilha, você podia chegar sempre fora da data marcada, porque até chegar o acordo qual era o calendário. Aí, então, precisar a data da morte de Jesus não é tão fácil. E, sobretudo, por causa daquilo que vocês já sabem já, porque é os rudimentos da história do cristianismo, o erro da data e do ano da morte de Jesus. Então, os cristãos, os primeiros cristãos, eles se dividiam sobre essa data. Para alguns, a data da crucificação, da morte de Jesus, era 25 de março. Esses que todos acreditavam, Oriente e Ocidente, que o dia da morte era o mesmo dia da anunciação, da encarnação do Verbo. Aqueles que acreditavam que a data da morte era 25 de março, acreditavam também que a data da anunciação era 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro, Natal. Aqueles que acreditavam que a data da morte era 6 de abril, acreditavam também que a anunciação era 6 de abril e 9 meses depois, 6 de janeiro, o nascimento. Então vejam que é o mistério pascal que determina. Abandonem a ideia ingênua que pensam assim, celebramos o Natal 25 de dezembro, por causa da festa do Sol Invicto, e 9 meses depois, então, se celebra a Anunciação em função do Natal. A tese da hipótese de cálculo preconiza justo o contrário, que a data da morte estabelece a data da anunciação, que estabelece a data do nascimento. É o percurso inverso. Sucessivamente, os estudiosos teriam, em geral, descartado essa explicação e preferiram a teoria mais antiga, conhecida como hipótese da história das religiões, segundo a qual, então, esta é a outra teoria, segundo a qual o dia 25 de dezembro fora escolhido em Roma, porque no calendário juliano, essa data era também a data do solstício de inverno, e uma festa popular pagã, o Dies Natalis Solis Invicti. É essa que é a tese que muitos de vocês defendem sem conhecer a outra. E vamos ver qual o problema dessa tese. Os estudos de Taylor que afirmam isso, sobretudo. O aniversário do Sol Invicto, instituída pelo imperador Aureliano em 274. Depois da paz de Constantino, os cristãos, se dizia, queriam distanciar as populações dessa festa pagã e indicar o Cristo como o verdadeiro sol de justiça. Por isso, nesta mesma data, instituíram em Roma a festa da Natividade. Então, tinha uma festa pagã, os cristãos cristianizaram esta festa pagã, dizendo que o nosso verdadeiro sol de justiça é Jesus. Então, na festa pagã, foi transformada a festa pagã em festa cristã. Por outro lado, se dizia que as províncias orientais, por quê? Isso você poderia dizer para Roma, 25 de dezembro. Mas e como explicar aqueles que celebravam 6 de janeiro? Então, se dizia que para as províncias orientais do Império Romano, observavam o dia 6 de janeiro como a data do solstício de inverno, segundo o calendário de Amenemhet I de Tebe, que é um calendário de 1996 a.C. E assim também a festa cristã estaria instituída naquela data. É possível encontrar os fundamentos dessa explicação no século XVII, mas esta recebeu o seu principal impulso por Hermann Usener, em 1889. Thomas Taylor, de todo modo, contestou a predominância obtida por essa teoria e revigorou a tese de Duquesne, aquela primeira teoria que nós apresentávamos. Então, Taylor, ele vai defender a hipótese de cálculo depois que essa segunda foi muito difundida. Quase que você pergunta a pessoa se de um nível médio de conhecimento, a resposta que vai dar é: o Natal é nessa data por causa da festa do Sol Invicto. Então, ele sublinhou que Santo Agostinho, em um dos seus sermões, aludia ao fato que os heréticos donatistas do norte da África, diferentemente dos católicos,
não tinham adotado a data da celebração no dia 6 de janeiro. Observem isso. Santo Agostinho vai condenar os donatistas porque eles não adotaram a data de 6 de janeiro. Então, isso quer dizer o quê? Que os donatistas continuaram a celebrar 25 de dezembro. Ora, os donatistas, eles rompem com a igreja em 311, antes da conversão de Constantino. Então, eles usavam uma data que era uma data 25 de dezembro, que era uma festa pagã. E era, caríssimos, muito pouco provável que o Natal pudesse ser a única data proveniente do Império Perseguidor, o Império Romano, uma data pagã para celebrar o grande evento do nascimento do Senhor. É totalmente improvável que pegassem uma festa do inimigo, o império, do perseguidor, uma festa pagã, para colocar o nascimento de Cristo, quando todas as outras festas é ligada ao mundo hebraico. E ainda mais a grande festa do nascimento do Senhor. Então, que isso é impossível, eu diria, mas mínimo, pouco provável. Esse é o primeiro problema, que a data do Natal em Roma é posterior à conversão de Constantino, mas na África essa data já é antes de Constantino. E o testemunho é o texto de Santo Agostinho. Continuamos. Sobre a base de outros testemunhos, constituídos sob a hipótese de cálculo, tomados de Agostinho e de um trabalho anônimo conhecido como De Solstitis, que também era claramente de proveniência do norte da África, Taylor sugeriu a possibilidade de que o Natal apareceu por primeira vez no norte da África, e não em Roma, que depois ele migrou para Roma, mas que em Roma ele é anterior à conversão mesmo do imperador e muito mais do império. Além do mais, Taylor apresentou argumentos mais válidos para preferir a hipótese de cálculo de 6 de janeiro. Ele demonstrou que aquele calendário, lembram que eu falava assim, o calendário, a data 25 de dezembro se baseia no calendário juliano, e que Diocleciano vai em 274, institui a festa do Sol Invicto. Então, que se justificava isso para o Ocidente. Então, para o Oriente, nós temos o calendário de 1996 a.C., que colocava o solstício de inverno no 6 de janeiro. Então, Taylor vai estudar e vai dizer assim que esse calendário nunca existiu. Esse calendário foi uma invenção da ciência e que ele nunca existiu. E nem mesmo uma prova clara de uma festa pagã largamente difundida em 6 de janeiro não existe no Oriente. Enquanto Benton tinha indicado que São Clemente Alexandrino acreditava, desde o final do século II, que 6 de janeiro do ano 2 era a data do nascimento de Cristo. Ora, se era a data do nascimento de Cristo, ele acreditava por quê? Porque era a data da morte? Então, baseado naquele princípio que nós falávamos. Todavia, aquilo que Bento não conhecia era que 6 de abril se constituía o equivalente do 14 de Nissan, da Ásia Menor. E, portanto, a escolha do 6 de janeiro sempre dependia da Páscoa. Então, por esses motivos que eu descarto totalmente a tese segunda, aquela que nós falávamos da história das religiões, e sou um adepto da hipótese de cálculo. O Natal é celebrado 25 de dezembro, porque os cristãos acreditavam que Jesus morreu 25 de março, por isso acreditavam que Jesus sobre a terra viveu o número exato de anos, por isso a anunciação. 25 de março, 9 meses depois, o nascimento. Rejeito categoricamente a definição do Natal como uma assimilação à festa do Sol, do nascimento do Sol invicto, porque não teria um fundamento. E a tese se desmonta porque ela se baseia, sobretudo, em um calendário que não tem nenhuma prova da sua existência, e depois porque não teria como justificar o porquê os cristãos orientais celebravam tal festa no dia 6 de janeiro.
Taylor, em seguida, atraiu a atenção sobre o testemunho dos canônicos de Atanásio, um documento provavelmente composto no Egito, na segunda metade do quarto século. Aqui o centro da festa da Epifania é claramente o batismo do Senhor. Então nós aqui entramos em uma questão muito curiosa, porque a Epifania, ela vai de uma igreja em outra se focar sobre uma festa de Jesus específica. Vamos ver o porquê. Então, os canônicos de Santo Atanásio, a festa da Epifania, o centro era o batismo do Senhor. A natividade não é mencionada. É sublinhada depois a hipótese de que a Epifania fosse muito importante porque era o início do ano. Ali começava o ano litúrgico. Disso, Taylor deduz que, em sequência do fato de que o 6 de janeiro era considerado o nascimento de Cristo, logo se começou a tratá-lo como o início do ano litúrgico no Egito. Próprio como dia 25 de dezembro aparece ser o início do ano litúrgico em Roma de 354. Esta data, no Egito, já que São Marcos era muito ligado, lembra que o corpo de São Marcos estava ali e depois os venezianos roubaram para a Basílica de São Marcos, em Veneza. Esta data se iniciava a leitura do Evangelho de Marcos, e o evangelista particularmente ligado a Alexandria. Por que este evangelho se iniciava com o batismo de Jesus? Naquele lugar, o centro da festa era de consequência o batismo e não a natividade. Então, começava-se o ano novo, Epifania, e se começava a leitura do Evangelho de Marcos, o início é o batismo, então ali o foco da Epifania era o batismo, não a chegada dos reis. Além disso, se chegou a propor que alguma coisa semelhante poderia ter acontecido também em outros lugares. Por causa da forte relação do Evangelho de João com a Ásia Menor, pode ser que ali a sua leitura se iniciasse em 6 de janeiro também, e assim aquela festa fosse associada com o milagre de Caná, narrado em João 2, 1 a 11. E então, o foco era o milagre de Caná, não o batismo como no Egito. Em Jerusalém, segundo Egéria, o lecionário e o lecionário armeno, o centro da festa era a natividade, porque ali se começava a ler o Evangelho de Mateus, com a sua genealogia. Mais recentemente, Gabriele Winkler desenvolveu a hipótese de Taylor, aquela que eu apresentado no livro, em um exame detalhado do tema da aparição da luz em ligação com o batismo de Jesus. Demonstrou como ponto focal originário da festa do batismo foi gradualmente ampliado até abraçar todos os temas da manifestação encontrados no século IV. Na ausência de uma teoria mais convincente, essa permanece a hipótese mais provável, que nós tivemos uma epifania que mudou de tema entre uma igreja e outra, se bem não privada de dificuldade. Uma recente proposta alternativa de Meras que seja uma cristianização da festa hebraica dos tabernáculos. Não encontrou até agora um consenso. Existe qualquer incerteza semelhante sobre a origem do mais recente tempo do advento no Ocidente. Esse parece ter alguns possíveis antecedentes na forma das prescrições para o período antes do Natal, que diziam respeito ao jejum preparatório e às leituras adequadas a partir do quarto século. Mas nenhum desses mostra ligações incontestáveis com quanto surgiu sucessivamente. É o tema que nós já tínhamos introduzido sobre o advento. Muito bem, meus caros, isso aqui nós temos a dimensão histórica para se chegar a essas festas, e depois nós vamos entrar na dimensão litúrgico-pastoral. Uma curiosidade sobre aqueles 4 elementos que são os símbolos comuns encontrados nas igrejas para os evangelistas provenientes do Apocalipse. Então, esses símbolos, eles são fáceis de memorizar porque é o início de cada um dos evangelhos. Então, por exemplo, se nós pegamos do evangelho mais antigo, São Marcos, o símbolo dele é o leão. Era o padroeiro da República de Veneza, então Veneza, em todas as suas cidades, colocava
o leão na porta de entrada em geral, se ele é representado com a cauda levantada, é porque aquela cidade foi conquistada à força. Se era com a cauda abaixada, é porque aquela cidade aderiu à República de Veneza. Mas o leão é porque o Evangelho de Marcos começa com a pregação do João Batista no deserto, e o leão é o símbolo do deserto. Mateus é um touro, porque não, desculpe, Mateus é o homem, porque começa com a genealogia de Jesus Cristo, então, é o homem. O touro é Lucas, porque começa com o sacrifício no templo, a anunciação a Zacarias, o nascimento de João Batista, e o animal por excelência que estava ali era o touro. E, por fim, a águia, que é o símbolo de João, porque ele começa o único com o verbo no alto. A águia é o símbolo dos céus, o animal que voa mais alto. Então, assim, nós terminamos essa primeira parte e nós depois nos encontramos para a continuação. Obrigado.